Olá! Se você chegou nesse vídeo, é porque você também está enxergando aí no concurso do IBGE para contratação em 2026 uma ótima oportunidade para fugir da crise e estar ingressando no mercado de trabalho em um cargo público com bons benefícios, né? Um cargo aí que vai poder estar auxiliando para que você consiga se desenvolver financeiramente no ano de 2026. Então, eu elaborei aqui um curso grátis preparatório para a gente estar podendo nivelar os conhecimentos, principalmente na área da geografia, e poder aí atingir esse propósito de conquistar aí uma boa classificação no concurso do IBGE. O meu nome é Rafael, eu sou professor de geografia, eu sou especialista em docência para o ensino profissionalizante técnico e tecnológico, e eu elaborei um método didático onde a gente vai poder ter aulas abrangendo aí todos os conteúdos que são pedidos aí no concurso de uma maneira simples, rápida e eu acredito que eficaz aí baseada em cima da minha experiência. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aí o vídeo. Esse vídeo é um vídeo introdutório de como que vai ser realizado esse método e mais à frente eu vou ir dando explicações. Então, primeiramente, vamos fazer uma análise desse edital, desse concurso aí da geografia do IBGE que abriu para o cargo de agente censitário. Então, dando continuidade na análise do edital, são 8.480 vagas para a função de agente de pesquisas e mapeamento. O salário ali, remuneração R$ 2.676 para 40 horas semanais e o auxílio alimentação no valor de R$ 1.175, ou seja, são valores ótimos para um trabalho aí de nível médio. Hoje em dia está muito concorrido um concurso público aí com essa gratificação, com essa remuneração. O que acontece? Vai ter muito inscrito, vai ter com certeza mais de 1 milhão de inscritos. Só que a galera não está se preparando, a galera não está otimizando um método para poder estar tendo a maior eficácia, minimizando os erros na prova e saindo ali da mediana, conseguindo alcançar as melhores posições para estar efetivamente se classificando e conseguindo aí preencher uma vaga no concurso público. Então é fundamental que você se prepare para não ficar na mediana, porque o objetivo aqui não é classificar, o objetivo aqui é conquistar a vaga. Então, eu coloquei ali também as atribuições, né, do agente de pesquisa, que é a visita aos domicílios, né, que é a coleta e a sistematização dos dados, né? Então, você vai estar ali coletando os dados com o aparelho GPS, vai estar fazendo ali essa coleta de dados, passando ali para o seu supervisor superior, onde eles vão estar fazendo o tratamento ali dos dados. Então você vai executar todas essas ações aí da natureza estatística, identificando quando necessário as demandas de atualização ali das divisões político-administrativas municipais. Galera, eu trabalhei no último censo do IBGE e é muito tranquilo a rotina ali diária do trabalho. Você tem um curso preparatório antes de começar o serviço, efetivamente sair para a rua. Então, é um trabalho que tem uma rotina muito agradável. Então, a gente que vai estar tentando, nos próximos passos, ver esse método de estudo com eficácia. Eu vou estar colocando aí a minha experiência que eu tenho aí de outras provas do IBGE e de mais de 10 anos aí realizando processos seletivos para a gente conseguir atingir, né, o nosso objetivo, que é não só a classificação, mas a colocação dentro de uma vaga. Então, fazendo essa análise do edital, a gente tem ali a data provável da prova objetiva, que foi marcada para o dia 1º de março de 2026. Ou seja, a gente tem um pouco mais de 60 dias para estar se preparando, para estar nivelando os conhecimentos, para estar realizando a prova. Então, a gente tem ali o peso das questões e percebe que o conteúdo geografia, ele 15 questões, 15 pontos. Então, a gente já tem que ir com a eficiência de acertar, gabaritar o conteúdo de geografia. E conforme a gente sentir que está tranquilo nesse conteúdo, e eliminando os outros conteúdos. Então você já tem que fazer essa análise do edital, ver quais são as suas maiores dificuldades para conseguir estar conciliando o estudo com a resolução das questões e com a preparação aí para você realizar a prova, porque o tempo está corrido. Então aqui no curso eu vou tentar fazer, né, elaborar aí um calendário onde a gente vai pegar todo esse conteúdo programático da geografia
e também das demais disciplinas, conforme a gente foi tendo as nossas demandas, as nossas dúvidas e que vão ser sanadas. Porque a geografia, dentro dela, a gente já vai trabalhar questões de raciocínio lógico matemático, a gente já vai conseguir também falando alguma coisa sobre a ética no serviço. Eu vou tentar estar trazendo toda a minha experiência e bagagem que eu já tenho de outras provas do concurso do IBGE e também de outros processos seletivos que eu tenho realizado aí ao longo dos últimos 10 anos aí como professor de geografia. E o que, que vai ser pedido aí, então, no conteúdo específico Geografia para a prova de agente censitário do IBGE 2026? Lendo o edital, a gente vai ter aí os pontos principais, né? As noções básicas de cartografia, orientação e os pontos cardeais, localização, coordenadas geográficas, latitude, longitude, representações espaciais, organização do espaço agrário, organização do espaço urbano, dinâmica da população. Gente, são figurinhas marcadas. Concurso do IBGE sempre vai cair questão se tratando de coordenada geográfica, representação espacial, população, geografia urbana, geografia agrária. Por quê? Porque você precisa ter esses conhecimentos para poder exercer efetivamente a função, para poder usar o aparelho ali de GPS que você vai colocar as informações que você vai estar coletando, para você conseguir entender, né, qual que é o trabalho do IBGE, né, para fazer essas estatísticas populacionais, estatísticas de econômicas, né, estatísticas em geral, que vão ser os dados importantes que vão estar dando base para os estudos aí para o progresso do nosso país. Então, esse conhecimento é um conhecimento essencial, que ele é ensinado no ensino médio, porém de outra forma, de outra maneira, não de uma maneira para você vir aqui e aplicar ele em um concurso público. Então, é um pouco superficial o que a gente vê desses conhecimentos na educação básica. Então, a gente tem que vir aqui resgatar e colocar um método em cima dele para a gente conseguir ser assertivo nas questões, para que a gente minimize os erros e consiga uma boa classificação. Então, a gente tem que pegar um por um, fazer a análise, né, o resgate do que é esse conteúdo, né, fazer esse referencial teórico, buscar essa bibliografia, entender esse conteúdo e aplicar ele em questões que são utilizadas pelas bancas aí do IBGE. Isso é fato para a gente conseguir ir lá e minimizar a quantidade de erros. Nunca vá pensando que você está indo para acertar o máximo possível. Você tem que ir para errar o máximo o mínimo possível. Errar o mínimo possível. Essa é a melhor forma que você tem de ficar bem classificado. Como que vai ser o nosso método de estudo? Galera, estudar é igual quando você vai para academia, é que nem fazer um exercício. Se você não tiver método, não tem resultado. Se você for para academia e não fizer o exercício de uma maneira correta, você não vai conseguir atingir o objetivo, que é ter ganhar massa muscular, que é ter uma boa qualidade de vida. Pelo contrário, você vai sair lesionado, machucado, frustrado e não vai querer voltar lá para fazer o exercício. É a mesma coisa aqui para a gente estudar, para a gente aprender. A gente tem que ter método, tem um jeito certo de você poder fazer isso para que você atinja com mais eficácia o resultado. E o resultado é ir bem na prova e conseguir estar conquistando esse cargo público. Então, qual é o primeiro passo? O passo do método. O estudo é sempre pela manhã. Por que pela manhã? Você acabou de acordar, está indo fazer aquela sua rotina do café, aquela rotina diária, matinal, né? Você vai parar lá 15 minutinhos, que as videoaulas têm que ter no máximo 15 minutos, e vai assistir ela e vai fazer aquele estudo na primeira parte da manhã. Por quê? Porque depois, no decorrer do dia, o seu cérebro ele já recebeu muita informação, ele já recebeu muita sinapse, você já pegou no celular, já viu mídia social, já resolveu problemas rotineiros, já foi trabalhar, o cérebro está cansado, ele já não vai estar aquele solo fértil para você receber informação. Então tem que ser no primeiro momento da manhã, quando você está com ele descansado, aonde a informação nova vai chegar, você vai exercitar e ela vai colar ali, vai aderir ali ao seu cérebro. Então é fundamental isso. Porque se você não seguir o método, você vai ficar frustrado lá na frente quando você achar que não está aprendendo nada. Então são 15 minutos diários ali pela manhã. Segundo passo, para estudar tem que ter ergonomia, organização. O que, que é isso? Gente, não é deitado no sofá de qualquer jeito vendo no celular. Você tem que ter o seu cantinho do estudo. Então ali você vai parar, vai acessar a videoaula, seja no notebook, se não tem notebook, computador de mesa, no celular, mas você vai colocar o celular de uma maneira em cima de uma mesa,
vai pegar um caderno, uma caneta, um lápis. Conforme você for indo assistindo a videoaula, você vai parar, vai tomando nota, vai desenhando, vai escrevendo aquilo que está sendo dito ali. Por quê? Porque o cérebro ele também só vai fixar a informação através do exercício da repetição. Se você só assiste e não fixa nada, não escreve nada, não copia duas palavras que seja, aquela informação vai parecer uma informação descartável, não vai fixar no seu cérebro. Então é de extrema importância que você faça esse processo para conseguir atingir a maior eficácia do método. E o passo mais importante também que eu já tenho que deixar aqui, evite o uso e o abuso de telefones celulares. Por quê? Porque o telefone celular, ele cansa muito a sua cabeça e faz com que você cada dia mais não consiga prender o foco em atividades que não te dão prazer. Então, você vai fazer uma prova, você vai fazer uma leitura, é uma atividade que não dá prazer, você não vai conseguir fixar a sua atenção ali. O uso e o abuso dos aparelhos celulares é um dos maiores inimigos aí dos bons exercícios e da boa educação ali, do bom método para você poder estar aprendendo e estar realizando uma prova. Então, se seguir esses passos, você já vai conseguir estar superando a mediana ali dos acertos, superando aquela média ali de pessoas que vão se inscrever e não vão estar fazendo esses exercícios diários aí para poder trabalhar a mente para chegar lá e fazer a prova. Porque aí fazer a prova é que nem fazer uma maratona. A pessoa passou o ano inteiro sem correr, no final do ano ela vai correr a São Silvestre? Não vai aguentar. Ou seja, muita gente vai fazer a inscrição, vai passar o final do ano agora, Natal, Ano Novo, não vai pensar em fazer nenhum estudo, chegar janeiro cansado, verão, a hora que chegar para fazer a prova, vai fazer a prova no susto. Ou seja, vai ficar naquela mediana. Se você se preparar um pouco com o método, você minimizar a quantidade de erros, você já vai estar conseguindo subir dessa linha mediana e vai estar conseguindo aí conquistar essa classificação, né, para conseguir ingressar nesse trabalho. E como que a gente vai fazer para estar realizando esse estudo de uma maneira eficaz, para conseguir estar resgatando todos esses conteúdos, nivelando os conhecimentos em geografia e estar fazendo a prova aí com habilidade? Então a gente já teve lá atrás, eu já mostrei ali qual vai ser o conteúdo cobrado. Vamos ir conteúdo por conteúdo. Eu peguei aqui o primeiro para mostrar, né, como que a gente vai fazer esse método, noções básicas de cartografia. Galera, vai fazer a prova lá de agente censitário do IBGE, você tem que ter um conhecimento mínimo ali de cartografia. Eu coloquei a imagem aí de uma carta topográfica. A pessoa nunca nem viu uma carta topográfica, vai ficar muito difícil de você conseguir ter habilidade para poder ler as questões, escolher as melhores alternativas e conseguir estar eliminando aquelas coisas que são surreais e tendo a maior assertividade. Então, o que é essa cartografia, né? Ela é a representação e interpretação do espaço geográfico. A cartografia, ela se preocupa em fazer a representação do espaço. Então a gente tem ali um planeta que ele tem 3 dimensões e as cartografias, elas são representações espaciais em 2 dimensões, ou seja, são desenhos em 2 dimensões que querem representar um espaço que tem 3 dimensões. Esse aí é um dos maiores desafios da cartografia. E para ser ali um mapa, para ser uma carta topográfica, tem uma série de elementos que tem que estar presentes ali dentro. Então você tem que conseguir fazer a leitura do documento. Você não precisa ser o fera de vou pegar uma carta e vou fazer a curva de nível e vou fazer relevo topográfico e sem me localizar, sem me orientar. Não precisa disso. O que você precisa é saber ler o documento e saber as características fundamentais e principais, que se for cobrado, for pedido, você já vai ter pelo menos visualizado, você já vai ter aquele conhecimento fixado no seu cérebro e vai conseguir, né, fazer aquela questão da melhor forma. Então, para a gente ter aí quais são os elementos fundamentais dessa carta topográfica, tem que ter um título, tem que ter a escala, tem que ter a legenda, tem que ter o norte, né? A gente tem aí representado as curvas de nível, que é o que vai poder proporcionar ali a diferença, a dimensão da altitude. Então, a gente tem que pelo menos já ter visto o documento, conversado sobre ele, para quando vier uma questão, a gente conseguir trabalhar ela da melhor forma possível.
Então, além disso, a gente vai ter aí, né, as projeções cartográficas, que são as formas como a gente vai poder representar a superfície terrestre. Então, vai ter a projeção cônica, a projeção cilíndrica, e cada projeção vai apresentar algum tipo de distorção, porque é muito difícil de você representar fidedignamente um corpo 3D em um desenho que é 2D. Então, esses são diálogos que a gente tem que ter e você tem que ir refletindo sobre isso para na hora que chegar a questão você conseguir atribuir a ela, né, a melhor escolha possível, a melhor alternativa para minimizar o erro. Então a gente tem ali, né, as divisões censitárias, a organização territorial, né, para a coleta de dados do IBGE que a gente também vai visualizar. Então esse é o começo do método, é a gente pegar primeiro o conteúdo que é pedido, fazer aí essa análise da bibliografia dele, estudar o conteúdo e aplicar o conteúdo em cima do que vai ser pedido pelo IBGE nas provas, né? E agora a gente entra na parte fundamental para ser assertivo com o método de estudo do curso que a gente vai estar participando, que é aplicar tudo aquilo que a gente vai estar relembrando, revisando, né, dos conteúdos que foram selecionados pela banca que vai estar caindo na prova. Então aqui a gente tem três questões que foram tiradas de um banco de dados de outras provas do IBGE. E olha para vocês verem, a gente tem uma representação espacial ali em formato de um retângulo e vamos ter que fazer a análise dela ali. Como a gente vai, o que está sendo solicitado que a gente faça essa análise? A localização, localização dos pontos cardeais, localização dos pontos que estão dispostos ali naquele retângulo e depois tirar a escala, que é um outro conceito fundamental também que teria que ter sido já relembrado na aula de cartografia, de orientação, que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, entendeu? Então, olha para vocês verem, a partir do momento que a gente lê a questão, né? Ele está falando ali que sabe, sabendo que no dia tal são 18 horas, o ponto A e D localizado respectivamente, ele está dando ali o pôr do sol. Então, tendo um conhecimento prévio ali de uma informação muito simples, que o sol nasce no leste e se põe no oeste, aqui eu vou colocar um leste aqui, ó, e se põe no oeste, a gente já vai conseguir fazer o quê? Já vai conseguir desenhar a nossa rosa dos ventos ali na imagem. Eu coloquei uma rosa dos ventos aqui embaixo para a gente usar de referência. Lembrando que a rosa dos ventos ela gira, né? Ela gira, então não vai ser sempre o norte apontando para cima, né? Ela vai girar. E aí como é que eu vou referenciar ela? Sabendo que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, eu já vou conseguir ali desenhar tanto ela, os pontos cardeais, quanto os pontos colaterais. Então a gente tem que fazer o resgate para chegar na hora e lembrar esse tópico aí que vai ser cobrado. A partir disso eu consigo desenhar ela toda a rosa dos ventos ali e fazer minha orientação. Então a resposta da primeira questão ali a 11 é que, né, respectivamente vai ser ponto A está no sudoeste e ponto D no norte, alternativa C. Seguindo ali para a próxima, a 12, ele vai estar pedindo o quê? Para a gente fazer um percurso, um trajeto ali entre os pontos. Nada mais do que um conhecimento fundamental para quem vai trabalhar aí com a pesquisa, que vai ter que conseguir se locomover entre o espaço ali, entre o bairro, entre o setor censitário, para poder estar fazendo a coleta de dados. E aí, a única coisa que a gente precisa para responder essa questão, novamente, é ter o conhecimento e o domínio da rosa dos ventos, dos pontos cardeais que já foram orientados ali por causa do conhecimento prévio de que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. E ali a gente vai fazer, né, traçar ali um ponto a outro e vai entender que a gente vai estar indo para o oeste, nordeste e sul, que é a alternativa A ali dos pontos, né? E a questão última, a que está ali 13, ela está pedindo para a gente fazer o que? Um exercício de escala, que é um exercício também que é coisa fundamental aí do exercício da cartografia da localização, porque todo mapa, toda carta tem que ter a escala para a gente saber qual é a medida que está ali no documento e qual é a medida na realidade. Então, normalmente ela é dada em centímetros, né? 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. A questão está dando para a gente ali já que de A a F são 4 centímetros, que equivalem a 30 quilômetros. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que transformar 30 quilômetros em centímetros. A gente usa aquela regrinha lá de correr as casas do zero, né? Então, para transformar 30 quilômetros em centímetros, eu teria que colocar mais 5 zeros na frente. A gente vê aqui, ó, que colocou mais 5 zeros aqui na frente, certo? Então, transformou quilômetros em centímetros.
Poderia fazer o mesmo processo também de centímetros para metros, metros para quilômetros. Se não souber fazer a regrinha dos zeros, a gente vai fazer o quê? Faz a multiplicação normalmente ali, né? De 100 em 100. Então, feito isso, regrinha de 3, né? Regrinha de 3 ali para conseguir encontrar o valor, né? Multiplica, depois divide, vai dar 750 mil centímetros, porque tem que estar na medida do documento, do mapa, da representação que está sendo solicitada. Então, se ali é em centímetros, eu vou ter que dar a resposta em centímetros. Então, vai ser a alternativa E, né? 1 centímetro no mapa equivale a 750 mil centímetros em escala real. Então, esse é o método prático, né? Quem acompanha o último exercício aí tenta realizar ele, pensar aí se consegue fazer essas questões ou se tem que resgatar esse conhecimento prévio aí e fazer a discussão, as conversas sobre o conhecimento, porque é só conversando aí sobre a disciplina que você vai conseguir realmente fixar, né, o conhecimento na sua mente e depois conseguir ser mais assertivo quando for aplicar a prova. E então eu vou estar encerrando aqui e espero todos vocês na primeira aula do próximo bloco, onde a gente vai fazer realmente essa aula aí, no máximo 15 minutos, mantendo toda aquelas questões do método que eu já expus aqui nesse vídeo introdutório. Muito obrigado.